Olá, eu sou a professora Denise e este é o canal Nilu, Professores de História. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a crise no período imperial e o início do Brasil República. Lembrando que se gostar, dá um like, compartilha, ajude que esse canal chegue a muito mais pessoas que estão precisando de aulas de história nesse momento. Quanto mais a sua ajuda, mais o nosso canal cresce e mais pessoas serão atendidas. Vamos lá para a aula? Bom, olá, estamos de volta, com nossas aulas de História e hoje nós vamos falar um pouco do Brasil República, atendendo aí os meus alunos do 9º ano, que estão com saudades das minhas aulas de História. Então hoje vamos falar um pouquinho do Brasil República e serve para todos aqueles também que gostariam de ter um entendimento maior, sobre o Brasil República, e o finalzinho aí do período imperial e início do Brasil República. Bom, no Brasil estavam acontecendo muitas coisas no fim do período imperial. Aliás, o período imperial foi um período um pouco conturbado, com muitas questões, muitas revoltas aí pelo Brasil inteiro. Nós tivemos muitos pontos de revolta durante o período imperial. E no final do período imperial, já do governo Dom Pedro II, existiram questões que minaram um pouco seu governo, questões que acabaram encerrando o Império no Brasil, certo? Eu vou colocar aí para vocês uma charge. Eu gosto bastante de trabalhar com charges, porque elas demonstram um pouco de como que os jornais trabalhavam naquela época. A gente tem que pensar que no período imperial tinha uma parcela da população muito grande no Brasil que era analfabeta. Então a charge ela servia como forma de mostrar algum ensinamento, mostrar alguma coisa do que estava acontecendo naquele período. Mesmo se a pessoa não soubesse ler, ela conseguia entender o que estava acontecendo ali. Às vezes de forma irônica, a charge usa bastante essa questão da ironia, de aumentar uma coisa, um aspecto, uma característica da pessoa. E aí nessa charge do Ângelo Agostini, de 1882, tem a demonstração de um pouco do que está acontecendo nesse período. E tem duas figuras importantes desse processo do final do Brasil Império para o início do Brasil República, que é o Benjamin Constant, que era um professor da escola militar, a escola superior, e à sua frente, derrubando do trono, Dom Pedro II. Então essa é uma imagem que dá uma caracterização um pouco de o que estava acontecendo nesse Brasil, nesse período imperial. Isso demonstra mais ou menos coisas que estavam acontecendo, coisas que estavam movimentando o período imperial e que acabaram encerrando esse momento da história do Brasil. Pra vocês terem uma noção, já vinha de algum tempo, lá no finalzinho do século XIX, então 1870, mais ou menos, a ideia de se instalar no Brasil um regime republicano. Em 1870, inclusive, foi lançado um manifesto que, vejam aí que eu coloco para vocês, que defendia o federalismo e a instituição da república no Brasil. Solicitava que tivesse essa coordenação, essa organização, uma centralização do poder, ou seja, uma organização do poder e, ao mesmo tempo, que se instaurasse a república no Brasil. Já vinha alguma insatisfação com o império, e isso foi sendo gestado, ou seja, foi se movimentando para que ocorresse algumas situações no Brasil, como 3 anos depois foi fundado, como vocês podem ver aí na imagem, foi fundado o Partido Republicano Paulista, o PRP. Muitos desses republicanos, membros da sociedade cafeicultora, ou seja, da produção de café, os produtores de café que representavam grande parte da economia do país naquele período, aqueles que produziam e exportavam café, eram uma grande parte da nossa economia, e eles estavam demonstrando sua insatisfação com o governo daquela época. Essa insatisfação com o governo da época era demonstrada com o surgimento de 3 grupos republicanos, ou seja, 3 grupos que queriam
movimentar, né, essa questão política brasileira e que o Brasil se tornasse uma república. Eu coloco aí para vocês. Então, o movimento republicano tem 3 grupos. Um liderado pelo Quintino Bocaiúva, que ele entendia que o governo deveria se instaurar uma república e deveria chegar ao governo a partir da via eleitoral. Então ele entendia que as forças políticas iriam eleger, né, e iam se movimentar para organizar a república e eleger seus representantes, seus deputados e assim elegesse um presidente, certo? Outro representante aí era o Antônio da Silva Jardim, e ele entendia que precisava fazer no Brasil um grande movimento popular, de apoio popular para a instauração da República no Brasil. Então essa era a ideia que ele tinha, um pouco diferente da postura do Quintino Bocaiúva, que era apoiado pelas elites cafeicultoras do Brasil. Então por isso que ele tinha essa ideia de que elegendo os deputados ia chegar pela via eleitoral à República. E a terceira força, o Major Benjamin Constant, que era professor, né, numa escola militar. Ele é um professor de matemática, muito carismático, que trouxe para si, arregimentou para si o apoio de muitos dos seus alunos, formando aí a mocidade militar, que eram jovens por volta dos 30 anos, que tinham formação superior militar e que acreditavam na ciência, que a ciência era o caminho para se chegar ao progresso. Então eles entendiam isso muito baseado na filosofia e nos entendimentos do professor Benjamin Constant. Então eles acabaram apoiando esse movimento. E aí no Brasil se instauram 2 processos, 2 questões, chamadas de questões mesmo, que vão finalizar, ajudar, né, nesse término do período imperial no Brasil. Essas 2 questões são, a primeira delas, coloco aí outra charge, que é a questão religiosa. Como o nome já diz, ó, tem uma questão religiosa. Então, de acordo com uma das bulas papais daquele período, o Papa Pio IX, né, exigiu que quem fosse maçom fosse expulso, excomungado da igreja. Não poderia ser maçom e fazer parte da igreja, né? Que católicos não poderiam fazer parte da maçonaria. Dom Pedro II tinha uma forte relação com a maçonaria, relações estreitas. O seu pai, Dom Pedro I, fez parte da maçonaria. Então, ele ficou numa situação difícil e ignorou, né, a decisão do Papa. Só que aí, por que ele ignorou? Né? Porque ele tinha a questão do regime do padroado. Por exemplo, nós tínhamos padres, bispos, que funcionavam como se fossem funcionários públicos. Existia uma junção entre a igreja e o Estado brasileiro. Aí, ele entendeu o quê? A igreja depende de mim. Então, eu tenho essa força política de dizer que aqui no meu país vai ser desse jeito. E por mais que o Papa dissesse outra coisa, como está aí demonstrado na charge, né? Vocês vão ver que mais tarde Dom Pedro acabou prendendo bispos e padres, e um ano depois ele foi tão pressionado, inclusive pelo Papa, que ele resolveu voltar atrás. Mas toda essa questão religiosa e o fato de Dom Pedro ter ido contra uma decisão papal num país eminentemente católico naquele momento, manchou um pouco a sua imagem. E essa mancha, né, ficou conhecida como uma questão religiosa. Por isso que aí na charge está o Papa e Dom Pedro dando a mão, Dom Pedro II dando a mão para ele, né, dando a mão à palmatória. É uma charge de 1875, como se Dom Pedro tivesse voltado atrás naquilo que ele tinha se colocado anteriormente, né? Naquilo que ele tinha demonstrado anteriormente. Então isso aí, pessoal, demonstra um pouco de como as charges eram utilizadas, de como elas estavam nos jornais, e nós, historiadores, utilizamos informações como essa, como uma charge, como uma foto, como um desenho, uma imagem, também para compor a história. E tem uma charge que nos mostra muita coisa, né? Que dá para estudar a história a partir dessa imagem. E fica muito mais simples, muito mais fácil, dá pra gente entender melhor o que está se passando.
tá bom? Então, adiante, nós temos outra charge. Aí eu mostro para vocês a questão militar. A questão militar foi outra, eu falei para vocês que tinham duas questões, uma delas era a questão militar. Durante a questão militar foi o seguinte: houve um atrito entre o governo imperial e o exército do Brasil naquele tempo. Foi o que aconteceu. Dois oficiais do exército, eles apoiaram publicamente, para os jornais e tudo, a questão abolicionista. E isso não pegou bem para a monarquia. A monarquia pediu que eles fossem punidos. E para quem foi que ele pediu? Para quem foi que eles pediram para fazer isso? Para o Marechal Deodoro, que está aí na charge. Né? Pediram ao Marechal Deodoro, o Barão de Contegipe, está aí vestido de imperador, né, no final da filinha. E quem está dando o chicote para punir os oficiais é o Ribeiro da Luz, que era um ministro daquela época. Está dando ao Marechal Deodoro, que era naquele tempo comandante de armas e presidente da província do Rio Grande do Sul, para que ele, nessa condição, punisse esses oficiais que tinham ido de encontro às decisões do Império. Né? Marechal Deodoro não aceitou, ele se recusou a fazer isso, e isso causou a questão militar. E, ao mesmo tempo, fez com que vários oficiais, conhecida como a Mocidade Militar, como eu já falei, né, que apoiavam o professor Benjamin Constant, também se revoltassem e ficassem contra o regime imperial. Então, todo esse contexto foi criado, toda essa ideia, certo? E tudo isso vai movimentar o país para que se coloque a opinião pública, né? E também os setores importantes daquela sociedade, como o setor religioso, o setor militar e os cafeicultores também, que já tinham criado o Partido Republicano Paulista e estavam se movimentando para uma ideia mais republicana. E o que ocorre no Brasil? O que se demonstra na charge, que eu mostrei desde o início e trago novamente para vocês. Aí o Floriano Peixoto empurrando o Dom Pedro II, né, para ele sair do trono. Isso aí demonstra, né, mais ou menos o que aconteceu nesse período. Mais ou menos o que se passou do final do período imperial para o início do Brasil República. Então foi esse universo de coisas que estavam acontecendo, ainda gerados também pela questão da abolição da escravidão em 1888, tendo sendo gerado ainda outra questão por conta da abolição da escravidão em 1888, vários cafeicultores, pessoas, fazendeiros, pessoas que não eram a favor da abolição também ficaram revoltados com o regime imperial, né, pela instituição da abolição, sem eles terem sido recompensados por perder aquilo que essas pessoas consideravam como um bem. Obviamente que hoje a gente sabe que não é, né, que a escravidão é uma coisa muito negativa e muito ruim na história do Brasil, e que houve uma luta muito intensa de vários movimentos abolicionistas para que se conseguisse que se tivesse a abolição da escravidão no Brasil. Esse processo de início do Brasil República foi muito fundamentado pelas ideias dos princípios positivistas de Auguste Comte. Vocês já ouviram falar dele, mas está na nossa bandeira, está lá escrito Ordem e Progresso. Mas de onde é que vem essa ideia de ordem e progresso? Vem do positivismo, que foi uma corrente de pensamento colocada pelo Auguste Comte no final a segunda metade do século XIX, e isso os militares vão pegar para si e vão dizer, olha, a gente precisa de desenvolver o país, de ter progresso, de ter ordem, e tudo isso vai ser conseguido com os militares, porque os militares vão demonstrar essa ordem e progresso que o Brasil necessita para vencer esse país, essas ideias que vigoram no país, de corrupção, de uma série de coisas. Era essa a defesa que faziam os militares naquele período. E muito baseados numa frase do Auguste Comte, que está aí para vocês. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim.
posso dizer que talvez esteja faltando na nossa bandeira o amor. Talvez se tivesse o amor as coisas seriam um pouco diferentes. E vocês podem ver que está escrito aí no frontão deste templo, que foi o templo da Igreja Positivista, aqui no Brasil, fica lá no Rio de Janeiro, né, na rua Benjamin Constant, em homenagem ao professor Benjamin Constant. E lá em cima está escrito aí a frase do Auguste Comte. Vem aí essa ideia da ordem do progresso que está lá na bandeira do Brasil. Foi aí pensada a primeira bandeira do Brasil. E vem desse contexto, do positivismo, dessa ideia positiva de que o Brasil, com ordem, chegaria ao progresso. Então é dentro desse entendimento que os militares propuseram esse novo governo, essas novas formas de fazer aqui a República no Brasil. E vocês podem ver aí uma imagem, né, uma ilustração da proclamação da República, né, essa imagem que foi construída também nesse início do Brasil República como uma grande aprovação popular, mas que na verdade não é bem assim, né? A gente tem vários relatos de que não necessariamente o povo acompanhou dessa forma esse desfecho, né, do final do período do Brasil Imperial para o início do Brasil República, porque nem todo mundo estava envolvido, entendendo o que estava acontecendo, e uma grande parte da população estava numa grande desigualdade social, coisa que não é muito diferente até os dias de hoje. Então, por isso, não havia aquele envolvimento, entendimento das coisas que estavam acontecendo no Brasil daquele período. O governo de Deodoro da Fonseca, que foi considerado de 1889 até 1891, mas efetivamente ele foi eleito em 1891 na Assembleia Nacional Constituinte. Ele toma o poder, né, do imperador Dom Pedro II e inicia esse governo para organizar as bases da República no Brasil, mas ele é efetivamente eleito em 1891. E um fato marcante assim do governo dele, até porque se eu fosse falar bastante ia dar muito tempo, foi o que aconteceu com o Rui Barbosa. Ele era o ministro da Fazenda e naquele momento ele autorizou emitir uma série de papel moedas para que ele pensou assim: nós vamos emitir papel moeda, né, dinheiro, as empresas vão pegar e vão investir no Brasil, vão trazer novas indústrias, novas empresas e uma série de coisas. Só que não foi bem isso que aconteceu. Começaram a se abrir empresas e uma série de coisas, só que eram empresas falsas, empresas que não existiam. E as pessoas começaram a investir dinheiro na Bolsa de Valores, até que se descobriu que, na verdade, eles estavam investindo em empresas falsas. E aí as pessoas começaram a correr atrás do seu dinheiro de volta. Porque se você investiu, você quer o seu dinheiro de volta, né? Você, uma hora, quer de volta aquilo que você fez o investimento. Isso gerou uma crise. Uma crise, porque se vocês querem comprar tudo que tem na bolsa, né, ou querem vender, se vê livre, gera uma crise. Ou você não tem, tem que ter compra e tem que ter venda para funcionar a bolsa de valores. E no caso, todo mundo queria vender, ninguém queria comprar nada. Aí a bolsa de valores quebrou, porque não tinha dinheiro para pagar esse povo todo que estava querendo vender as suas empresas. E como podem ver aí na charge, todo mundo saiu correndo para a Bolsa de Valores para vender as suas ações. Só que não tinha quem vender as suas ações. Isso criou a crise do encilhamento. Encilhamento, porque encilhar tem a ver com você arriar os cavalos para sair para a corrida. O jockey faz bastante isso, né? O jockey é aquele moço que corre com cavalo, não sei se vocês já viram. Corrida de cavalo, né? E eles encilham o cavalo para fazer a corrida. E fizeram uma analogia naquele período, ou seja, ligaram uma ideia à outra de que as pessoas estavam correndo, como se fossem encilhadas, saíram correndo como se fossem os cavalos, né, para vender as suas ações. Então isso gerou a crise do encilhamento. E isso acabou gerando uma série de coisas muito desastrosas para o governo do Marechal Deodoro, né?
e ele acabou tumultuando o governo dele. Ele não conseguia muito governar e desenvolver as suas ideias. Aí tem uma imagem de uma charge também, do Rui Barbosa, desse período, tentando fazer um equilíbrio aí das questões financeiras do país. Ele está aí, né, nessa posição, tentando equilibrar. Ele tentou fazer uma coisa interessante para o país, mas não deu muito certo, porque acabou gerando, né, toda uma série de problemas e gerando uma crise econômica muito grande. Então, em 1891, nós vamos ter a nossa primeira Constituição, a nossa primeira Constituição republicana, né, porque nós tivemos uma Constituição em 1824, que foi uma Constituição imperial, né, do período imperial, uma Constituição monárquica. Na Constituição de 1891, eu coloco aí algumas coisas importantes que ela instituía. Por exemplo, ela instituía o federalismo, e com isso se tinha autonomia dos estados, né? Que cada estado tivesse sua autonomia, mas que respondesse a uma questão federal, né? A ideia do federalismo, que todos coadunassem, todos respeitassem essa Constituição, e que também tivesse as suas questões autônomas em cada estado. Temos a divisão dos três poderes, que vocês podem ver na minha aula sobre iluminismo, que é essa questão dos três poderes. Eu vou deixar o card aqui em cima, para que todo mundo possa saber o que é a divisão dos três poderes. A divisão dos três poderes em legislativo, executivo e judiciário, como eu falei lá na aula sobre iluminismo, que é a ideia de que você tem um poder para executar as leis, você tem um poder legislativo para criar as leis, e você tem um poder judiciário para julgar a partir dessas leis. Então essa é a ideia da divisão dos três poderes, que está na nossa Constituição aí de 1891. Seguindo, temos que a Igreja Católica ela foi separada do Estado, ou seja, acabou com o regime do padroado, essa Constituição. Porque anteriormente a isso, a Igreja tinha ligação com o Estado, como eu disse a vocês, até padres, bispos, eles eram tidos como funcionários públicos, então existia o regime do padroado, e com essa Constituição foi separado, né? O Estado passou a ser um Estado laico, um Estado que não tem um vínculo religioso, ou seja, de uma religião X, Y, Z, não. É um Estado laico, um Estado que governa para todos, independente de sua religião. E outro elemento que está aí posto é a Constituição do voto universal masculino, ou seja, somente para homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados. Nós mulheres, por exemplo, só podemos ter o direito ao voto com a Constituição de 1934, muitos anos após essa Constituição que está aí. E essa vai ser a história para eu contar depois, em aulas lá mais para frente. Aí eu vou falar um pouquinho disso para vocês também, tá certo? O que foi que aconteceu no governo de Deodoro que finalizou com seu governo? Uma das questões é que ele era muito autoritário. Ele era militar, então ele não estava acostumado à questão de dar uma ordem, essa ordem não ser seguida ou ser seguida parcialmente. Ele entendia que, como militar compreende, precisa ser seguida, né? A sua ordem, aquele entendimento que ele tinha. E aí isso gerou uma série de conflitos com o Congresso, né, daquele período, com os deputados que estavam ali. Isso gerou uma série de questões, porque ele queria as coisas à sua forma e eles acabavam barrando aquilo que ele queria. Como está aí posto, ele tinha um governo, né, autoritário, e mandou fechar o Congresso, e acabou gerando uma revolta no Brasil, chamada de Primeira Revolta Armada. Como podem ver aí na imagem, né, os soldados, né, mirando os canhões para o Rio de Janeiro. Por quê? Eles disseram o seguinte: se o Marechal Deodoro não renunciasse, né, da presidência do Brasil, eles iriam atacar. E aí teve todo um conflito, o conflito foi apaziguado, e por fim o Deodoro, depois de um certo tempo, renunciou ao governo, e foi conduzido ao cargo o seu vice, o Floriano Peixoto.
E aí configura-se uma coisa muito importante. Esse início do Brasil República também é conhecido como a República da Espada, ou República dos Militares. Porque nós tivemos dois governantes que eram militares, o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Ambos eram alagoanos, nordestinos, certo? Ambos eram militares. Então, República da Espada ou República dos Militares. Esse iniciozinho aí do Brasil República, nós vamos ter essa configuração. Que é bom que vocês fixem e se lembrem dessa ideia de República dos Militares, né, República da Espada. Nós vamos ter aí o governo do Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 1894. O Floriano Peixoto, ele fez uma ideia de apaziguar um pouco o clima do que estava acontecendo no Brasil, né, apaziguar um pouco os militares. Ele formou o seu governo com apoio dos cafeicultores da época. Ele taxou preços de questões alimentares, instituindo, cesta básica, tem que ter X, Y, Z valores, porque estava tendo muita crise econômica. Então, estabelecendo isso, as pessoas não iam ter problema para conseguir comprar alimentos, para conseguir comprar coisas básicas, taxou o preço do aluguel e uma série de coisas que acabaram deixando ele bem popular. Mas, ao mesmo tempo, continuava tendo os problemas com os militares. E aí aconteceu no Brasil outra revolta, a segunda revolta da Armada, em 1893. Os militares chegaram, inclusive, a bombardear o Rio de Janeiro, nessa revolta de 1893. Vocês podem ver aí na imagem, né, na ilustração da época, de como teria sido essa revolta. Floriano, com a ajuda dos militares, conseguiu abafar essa revolta, conseguiu controlar. E por conta disso, ele ganhou, né, muito dinheiro. Ganhou não, ele conseguiu muito dinheiro com os cafeicultores e conseguiu comprar navios de guerra e coisas para combater a armada militar, ou seja, aquela força militar que estava indo contra ele. E por conta disso, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele conseguiu abafar essa revolta, como demonstrado aí no Jornal do Brasil da época, escrito lá: revolta esmagada, ministros militares exigem do presidente punição rigorosa. Então eles conseguiram, naquele período, abafar a revolta militar. Então, pessoal, para finalizar um pouco disso, nós tivemos aí duas questões que ajudaram, né, a derrubar o período imperial no Brasil, que foi a questão militar e a questão religiosa, que vocês precisam lembrar bastante como isso movimentou as forças políticas, né, para que se derrubasse o período imperial, derrubasse o imperador e iniciasse o Brasil República. Viram também que tudo que movimentou de apoio, né, o Marechal Deodoro sendo contra o período imperial, e se juntando com Quintino Bocaiúva, que juntava as forças políticas dos cafeicultores paulistas, e ao mesmo tempo o professor Benjamin Constant, que movimentava a mocidade militar, dando o apoio necessário ao Marechal Deodoro para encerrar, né, o período imperial no Brasil e iniciar o Brasil República. Vimos também a importância do positivismo nesse início do Brasil República, instaurando lemas para o nosso país que estão lá na nossa bandeira: ordem e progresso, lembrando que faltou aí o amor da frase do Augusto Conte. E vimos um pouco do governo de Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, né, e como isso se encerrou com alguns conflitos entre eles e os próprios militares, né? Tiveram alguns conflitos, mas que foram apaziguados aí nesse início de uma república conhecida como República dos Militares, né? República da Espada, porque nós tivemos dois governantes militares. Bom, daqui para frente nós vamos falar um pouco mais do Brasil República nas nossas aulas mais destinadas ao 9º ano ou pessoal do 3º ano, ou aqueles que querem relembrar um pouquinho do assunto. A gente precisa entender. Para entender esse contexto, todas as vivências que temos, a gente precisa olhar para a história, para compreender um pouquinho do que se passou ao longo da história, tá bom? Então, se você gostou, já sabe, dá um like, compartilha, curta esse vídeo,
certo? Dê ideias, botem aí nos comentários perguntas, coisas que vocês gostaram. Olha, eu gostei de tal coisa. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o nosso canal cresce. E nós gostaríamos de agradecer bastante os 100 primeiros inscritos que acreditaram na gente, né, e acreditaram nessa nossa ideia de trazer aulas para vocês, de trazer ensinamentos, e que isso cresça cada vez mais, que ano que vem, daqui a um ano, a gente esteja comemorando essa primeira marca aqui de 1 semana e 100 inscritos. Muito obrigada a todos que nos ajudaram até aqui, e vamos seguir, né, rumo aos 1000, aos 100 mil, e daqui a pouco a gente estará bem grande, né? A gente estará do tamanho necessário para chegar a muito mais pessoas. Muito obrigada, viu, por tudo. Eu e Lucas agradecemos bastante por todo o empenho e carinho de vocês e por estarem aqui compartilhando conosco esses ensinamentos da história. Muito obrigada.